Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e este é o canal Baracho Tech. O vídeo de hoje vai ser sobre a placa de vídeo RX 6600M, tá? Então ela vem sendo considerada aí o novo custo-benefício do site do AliExpress e eu vou passar algumas informações importantes que vocês devem saber antes de estar adquirindo essa placa de vídeo, tá bom? Então eu vou deixar além disso algumas indicações das lojas para vocês estarem comprando e como que vocês fazem para estar obtendo o melhor preço aí com um cupom de desconto, tá? Então se você já se interessou pelo assunto e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para o YouTube ativar de imediato assim que lançar os meus vídeos e também já deixa aquele like para fortalecer, tá bom? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom pessoal, então primeiramente eu vou estar explicando um pouquinho sobre essa placa de vídeo, tá? Então para quem ainda não sabe, é uma placa de vídeo aí que ela foi desenvolvida pelos chineses a partir de um chip gráfico de notebooks, tá? Então o RX 6600M ele foi fabricado para notebooks, né? Porém eles reaproveitaram esses chip gráficos aí que, segundo informações aí, foi produzido em uma escala excedente, né? Então eles acabaram pegando esses chips gráficos e desenvolvendo placas de vídeo para desktop, tá? Então tem algumas lojas aí na China, né? Algumas empresas que pegaram e começaram a comercializar essas placas de vídeo. Bom, então a principal dúvida aí de quem que vai adquirir essa placa de vídeo é se ela realmente tem um desempenho bom, se ela é uma placa de vídeo capada, né? Qual que é o desempenho dela em relação a RX 6600, né, o modelo convencional e outras placas aí do mercado, tá? Então já tem vários testes dessa placa de vídeo aqui no YouTube e pelo que a gente pode observar, ela é uma placa de vídeo muito boa, tá? Esse modelo chinês, e ela está com desempenho muito próximo da RX 6600, né, modelo convencional de desktop. Então, apesar do preço dela estar bem abaixo do que a RX 6600, né? Então a gente vê uma diferença aí grande, né? Na casa aí de uns R$500, basicamente. Ela oferece aí o desempenho ligeiramente inferior, né? Só que na faixa aí de 2 a 3% menos do que a RX 6600, né? Então a gente tem uma diferença de preço grande para uma diferença de desempenho muito pequena, tá? Em relação à NVIDIA, a gente tem ela entre uma RTX 2060 e uma RTX 2060 Super, né? O desempenho dela fica entre essas duas placas de vídeo, tá? E se vocês forem pesquisar, essas placas de vídeos aí, elas também estão mais caras do que a RX 6600M, né? Então nessa faixa de preço aí da RX 6600M, a gente vai conseguir aí um pouquinho mais barato uma 1060 aí de 6 GB, que é uma placa que ela vai ter um desempenho significativamente inferior ao da RX 6600M. Bom, além de tudo isso tem a questão de gosto, né? Quem gosta da placa da NVIDIA sabe que os drives são mais atualizados, né? Tem menos bugs aí com programas, com jogos, né? Ele é mais otimizado para algumas aplicações mas quem não se importa e gosta da AMD, vai dar uma chance aí para a AMD. Eu recomendo que você adquira esse modelo se você for comprar pelo AliExpress, né? Então, quem já comprou há um tempo no AliExpress sabe aí das dificuldades que a gente enfrenta, taxação, né? Questão da garantia, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então, se você está ciente de todos os riscos que você corre comprando pelo AliExpress, né? Então a gente vai continuar esse vídeo e vou mostrar umas indicações aqui para vocês, tá bom? Então, a gente basicamente tem duas lojas grandes aí que estão comercializando a RX 6600M. Então, a gente tem a Jieshu e a 51RISC, tá? Que é da Shell Store. Então, essas duas marcas, elas basicamente vendem a mesma placa de vídeo, né? Só que elas colocam apenas o logo delas e vendem essa placa de vídeo, tá? Então, vai ser a mesma placa se eu adquirir por essa loja ou por aquela loja? Sim, vai ser a mesma placa. Então, o que eu sugiro? O preço mais baixo, tá? Porém, assim, a Shell Store, ela tem
foi a primeira loja que começou a vender esse modelo, então ela tem mais avaliações, né? Então a gente vê que ela tem um atendimento bom aí com o cliente, tá? Teve poucos problemas aí das pessoas que adquiriram a placa, e a G-Shu ela começou a comercializar há pouco tempo esse modelo, tá? Então eu não estou falando que é uma empresa ruim, porém a gente tem poucos relatos aí de quem comprou pela G-Shu, tá bom? E outra coisa, na G-Shu a gente tem algumas lojas aí que estão revendendo, não é apenas uma loja. Então a gente tem pelo menos 2 lojas oficiais da G-Shu e mais algumas outras 2 lojas aí que também estão vendendo a placa da G-Shu, tá? Então vocês deem uma olhada, a questão aí da loja que você vai estar adquirindo, né? Dá uma olhadinha nos comentários, nas avaliações, tá bom? E se atente também que o modelo da G-Shu, vamos abrir aqui o anúncio, ele tem um modelo específico para jogos e um modelo específico para mineração, tá? Então o que seria essa diferenciação? Eles fazem uma BIOS, né, da placa de vídeo, que é específica para esse tipo de aplicação. Então se você quer jogar com a placa de vídeo, você compra com a BIOS de jogos. Então ela vai estar aqui especificada que é a BIOS de jogos. Então na maioria dos anúncios aí que você vai ver da G-Shu, ele vai ter essas 2 diferenciações aí na hora de você estar adquirindo. Então vocês têm que se atentar para estarem adquirindo a placa de vídeo com a BIOS correta, tá bom? Pelo que eu vi nos comentários, dá para você conseguir instalar outra BIOS na placa de vídeo caso tenha algum problema, né? Então já teve relatos também de pessoas que receberam com a BIOS errada e depois eles conseguiram consertar, né, fazendo essa atualização da BIOS. Tá? Mas por via das dúvidas, vocês se atentem ao anúncio e escolham a opção correta, tá bom? Agora aqui na Shelly Store, né, a 51 RISC, eu vou mostrar aqui para vocês, ela tá um pouquinho mais cara do que as placas aí da G-Shu, tá? Porém a gente tem uma opção de estar conseguindo baixar um pouco esse preço, né? Por enquanto o vendedor ele está disponibilizando um cupom de $20, né? E se você entrar no chat dele, você consegue solicitar esse cupom, né? Que é um cupom de vendedor, tá? Então eu mandei uma mensagem para ele, eu vou mostrar aqui o print para vocês, né? Solicitando um cupom de $20, né? E aí eles automaticamente me responderam, né? Uma resposta automática que tem salva, e depois de algum tempo eles pegaram e já disponibilizaram o cupom, né? Então por volta aí de R$100 aí que você vai estar economizando. E basicamente ele vai ficar um pouco mais barato ainda até do que a placa da G-Shu, tá? Então é bem legal aí você tá conseguindo utilizar esse cupom, porque se tiver uma eventual taxação você já vai ter esse desconto, né? Porque a gente sabe aí, para quem está acostumado a comprar na AliExpress, as placas de vídeo, tanto as placas-mãe também, são as campeãs aí de taxação, tá? Então você já tem que comprar cientes disso e já contando com a taxa. Se não vier a taxa, melhor ainda, né? Mas você já tem que se preparar para pagar uma taxa, né? Aí vocês perguntam, mas quanto que é a taxa média aí de placa de vídeo? Tá, a taxa média de placa de vídeo, pelo que eu tenho visto, tá entre 100 a 150 reais, tá bom? Então, só que assim, tem alguns estados aqui no Brasil que eles pegam e cobram o ICMS, né? Pelo que eu tenho conhecimento, o estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul são os que geralmente cobram ICMS e acaba quase que dobrando o valor dessa taxa. Então a taxa fica entre 200 e 300 reais. Tá? Infelizmente, né? É a realidade que a gente tem aqui de taxas aí no Brasil. Então, ciente disso, né? Sabendo que a gente pode ter essa taxa, você já se prepara aí para estar pagando uma taxa aí, né? De 100 a 300 reais, basicamente, né? Ah, mas aí será que vai compensar ainda, né? Eu acho que compensa, mesmo com a taxa, eu ainda acho que o desempenho dela é muito bom, né? Então se a gente compara com esses outros modelos aí que eu mostrei para vocês, ainda vai ficar mais barato que esses outros modelos mesmo com a taxa, né? Então é algo bem pessoal, né? Se você compra pelo AliExpress, você já está acostumado com esse tipo de situação, tá? Então agora eu vou falar só mais um pouquinho aí sobre a garantia, né? Então eu vejo muita gente aí com dúvida em relação à garantia. Então a loja aí da Shelly Store aí da 51 RISC, eles pegam e anunciam que tem 2 anos de garantia.
né? Mas será que realmente, né, você tem esses 2 anos? Como que funciona o processo de garantia no AliExpress, né? Então é o seguinte, eu já tive experiência de produto com defeito no AliExpress, né? A minha experiência foi com o SSD. Eu até tenho um vídeo aqui mais antigo no canal falando sobre isso. E qual que é a minha opinião sobre a garantia? A garantia, na maioria das vezes, quando eles anunciam que tem, ela realmente existe, né? Só que qual que é o problema da garantia do AliExpress? É a questão do frete, né? Então, na maioria das vezes, a loja ela vai querer que você pague o frete, você arque com o frete. Então, infelizmente, você vai acabar gastando aí em torno aí de R$200 para você estar conseguindo enviar essa placa de volta para a China, né? Então, você tem que estar preparado já para isso, né? Se você for conseguir acionar a garantia, você ainda vai ter que arcar com esse frete, tá bom? E mais importante que todo mundo fala, e eu volto a frisar para vocês, gravem o unboxing, gravem vocês abrindo a placa, né? Abrindo a caixa, né? No caso da placa de vídeo. Gravem tudo, e se vocês tiverem algum defeito também gravem vocês ligando no computador, fazendo os testes, porque tudo isso daí vai ser solicitado pelo vendedor para poder fazer o processo aí de garantia ou o processo aí de disputa do AliExpress, né? Então, o que quer que seja aí, vocês precisam ter provas, né? Então, nada mais fácil aí vocês estarem gravando todo esse processo, tá bom? Então, eu adquiri essa placa aí da 51 RISC, estou aguardando chegar essa placa, né? Então, outro fator aí que eu vou comentar com vocês é em relação aos atrasos, né? Então, teve notícias aí que voltou aí o lockdown em algumas cidades da China, então tá tendo um atraso realmente nas encomendas. A minha encomenda ela não saiu ainda, não foi postada, né? Na realidade, não foi nem postada pelo vendedor. Então, mas não se preocupem, né? A gente já passou por isso, já sabe como funciona, né? Vai demorar um pouquinho a mais, porém eles vão enviar o produto. Só vai demorar um pouquinho a mais, vai dar uma congestionada, né? Então tenham paciência. Se vocês comprarem agora, já fiquem cientes disso e aguardem. Não adianta ficar desesperado, ficar mandando mensagem, né? Vocês têm que aguardar e confiar que vai chegar o produto, tá bom? Então não tem outra forma. Então, se vocês que ficarem inseguros, não comprem agora, esperem normalizar, ver as notícias aí e aguardem um pouquinho para estar comprando, tá? Só que lembrando que o estoque dela ainda está bem alto, né? Quando eu comprei minha placa, ela tinha zerado o estoque e aí no dia seguinte eles já repuseram o estoque. Então, por enquanto, eu acho que o preço vai se manter, pode ser que abaixe um pouquinho, aumente um pouco, né, com a oscilação do dólar. Porém, eu ainda acho que esse preço aí vai se manter até o estoque ele ficar mais baixo. Então a tendência é o estoque diminui, o preço aumenta. Tá? Isso daí eu tô falando com base no que? Na regulação de mercado, tá bom? Então pode ser que continue caindo, pode ser que aumente, não dá para saber, né? Tem outros fatores também que interferem no preço, né? A questão aí da guerra econômica da China, dos Estados Unidos, o dólar, né, principalmente, tá? Porém, a questão de estoque também eu acho que é primordial, que vai afetar diretamente essa placa, tá bom? Então, assim que chegar a nova placa, eu vou fazer os testes para vocês aqui, vou estar trazendo um unboxing e depois o teste em jogos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não se inscreveu no canal Barachutech, aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo, tá? E também deixa aquele like para fortalecer. Então, assim, o nosso canal tá chegando à marca aí dos 1000 inscritos, né? E eu vou estar trazendo uma surpresa especial para vocês, né? Eu vou estar fazendo um sorteio comemorativo, né? Aguardem aí o próximo vídeo, eu vou estar lançando esse sorteio e quem ainda acompanha pelo Instagram vai ficar sabendo em primeira mão. Então, se você ainda não acompanha pelo Instagram, corre lá, Baracho_Tech, e siga no Instagram também para vocês ficarem sabendo tudo sobre esse sorteio. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.